Olá! Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa história do Novo Testamento que, olha, apesar de curtinha, é cheia de detalhes e significados profundos. Vamos falar sobre Filemon. A gente reuniu bastante material para tentar montar esse quebra-cabeça, sabe? Quem foi ele, como era o mundo dele e, principalmente, o que significa aquela carta tão pessoal que ele recebeu do apóstolo Paulo. Então, a nossa ideia aqui é desvendar mesmo quem foi Filemon, qual era a importância dele lá na igreja de Colossos e o que essa dinâmica toda, né, entre ele, o escravo Onésimo, e Paulo pode ensinar pra gente hoje, sobre fé, sobre relacionamentos. É isso aí. E Filemon, apesar de ser uma figura que aparece pouco, ele nos dá uma janela, assim, incrível para o cristianismo lá no comecinho. O que é fascinante aqui é justamente isso, né? Como um caso pequeno, quase doméstico, reflete tensões e transformações bem maiores. A gente está falando da fé agindo dentro de estruturas sociais complicadas, como a escravidão, Uhum. e do poder dos relacionamentos sendo, tipo assim, redefinidos por essa nova crença. Legal. Então, para começar a entender essa figura, o que as fontes contam pra gente? Quem era Filemon nesse cenário todo? Olha, as fontes principais, que são as cartas de Paulo, colocam ele lá em Colossos. Era uma cidade grega, na região da Frígia, hoje parte da Turquia. Uma cidade conhecida por ter uma certa riqueza. E Filemon parece que se encaixava nisso. Os indícios mostram que ele era um homem de posses, sabe? Com alguma influência por lá. Ele deve ter nascido mais ou menos na década de 20 depois de Cristo, o que faria dele mais jovem que Paulo. E como era comum para alguém da posição dele na época, ele tinha escravos. É aí que o Onésimo entra na história. Interessante essa ligação com a prosperidade de Colossos. E ele não estava sozinho nessa, né? As fontes falam de outras pessoas ali perto dele. Quem mais fazia parte desse círculo? Exato. Não era só ele. A própria carta de Paulo não é só para Filemon. É endereçada também para Áfia, nossa irmã, e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Acredita-se que Áfia era a esposa de Filemon, uma figura feminina importante ali naquele núcleo. E Arquipo, muitos pensam que era filho deles. Paulo usa esse termo forte, né, companheiro de lutas, o que sugere que ele também estava bem ativo na comunidade cristã. Companheiro de lutas. Isso já diz bastante coisa sobre o envolvimento dele. Tem mais alguma pista sobre o papel da Áfia e do Arquipo? Da Áfia, a menção é rápida, mas é importante por ela estar incluída na saudação, o que nem sempre acontecia, né? Algumas tradições depois, principalmente na Igreja Ortodoxa e Católica, veneram ela como Santa Áfia ou Apia, ligam ela ao martírio junto com Filemon. Já o Arquipo, essa expressão companheiro de lutas e um outro recado lá na carta aos Colossenses, Paulo manda dizer para ele: olha, cumpre o ministério que você recebeu do Senhor. Isso reforça a ideia de que ele tinha uma função de liderança, talvez pastor, presbítero, em Colossos. A tradição católica até fala que ele foi o primeiro bispo de Laodiceia ali do lado. Agora, essa coisa de ser pai e filho, Filemon e Arquipo, é mais uma dedução lógica pela forma como são citados juntos. Não está escrito com todas as letras. Área da comunidade estava o Onésimo, o escravo, que vira a peça central dessa trama toda. Mas antes de chegar na fuga dele, como é que Filemon se tornou cristão? E qual era exatamente o papel dele na igreja de Colossos? Paulo conhecia ele pessoalmente? Então, aqui tem um detalhe curioso. O que tudo indica que a igreja em Colossos não foi fundada direto por Paulo. Parece que ele nunca nem visitou a cidade. A fundação é mais atribuída a um cara chamado Epáfras, que era de Colossos. Dizem que ele ouviu Paulo pregar lá em Éfeso, numa daquelas viagens longas de Paulo, talvez lá por 49 depois de Cristo, e aí levou a mensagem de volta para a cidade dele. Foi provavelmente por essa rede aí que Filemon acabou se convertendo. Ah, então mesmo sem conhecer Paulo de cara, Filemon virou uma figura importante lá. Exatamente. A conversão dele parece ter sido bem forte, e o compromisso dele era claro. Paulo na carta elogia muito o amor e a fé dele. E o mais revelador é isso aqui. Paulo manda saudações para a igreja que se reúne em sua casa. Nossa, a igreja se reunia na casa dele. Isso é muito importante. No comecinho do cristianismo, não tinha templo, né? As casas dos membros com mais grana viravam os centros da comunidade, o lugar do culto, do ensino.
Filemon abriu a casa dele, usou o que tinha, a posição social dele, para literalmente hospedar a igreja. Isso mostra não só a fé, mas a generosidade e a liderança dele naquela comunidade que estava nascendo. E o Arquipo, como a gente falou, também era chave ali. Certo. Então a gente tem essa imagem do Filemon, cristão influente, ativo, a casa dele era um ponto central da igreja. E aí acontece o problema com Onésimo. O que a gente sabe sobre essa fuga? Por que ele fugiu? Olha, as fontes, principalmente a carta de Paulo, não dão um motivo exato da fuga do Onésimo. Isso deve ter acontecido lá pelo final da década de 50 depois de Cristo. Paulo menciona que o Onésimo pode ter causado algum prejuízo para o Filemon, ou que devia algo para ele. Talvez isso sugira um roubo, alguma coisa assim ligada à fuga, mas é mais especulação, né? O ponto principal é que ele fugiu, rompeu ali a relação e a obrigação que tinha com o Filemon, e parece que Onésimo não era um escravo qualquer, talvez tivesse alguma função administrativa na casa, o que fez a ausência dele e o jeito como ele saiu ser ainda mais sentida. E o que acontece com o Onésimo depois que ele foge? Como é que ele acaba encontrando o Paulo? Aí o destino do Onésimo dá uma virada total. Depois de fugir de Colosso, ele vai parar de algum jeito em Roma. E lá, ele é preso. As circunstâncias da prisão também não são claras. Talvez por ser escravo fugitivo, talvez por outra coisa, mas o ponto crucial é que na prisão em Roma, ele encontra ninguém menos que o apóstolo Paulo, que também estava preso na época. Era a primeira prisão dele em Roma, ali por volta de 60, 61 depois de Cristo. Que reviravolta na prisão. De todos os lugares, impressionante. Pois é. E nesse lugar super improvável, Onésimo ouve a pregação de Paulo e se converte ao cristianismo. O próprio Paulo chama Onésimo na carta de "meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões". Essa conversão parece ter sido para valer mesmo. Levou Onésimo a reconhecer o erro da fuga, a situação complicada que ele estava com Filemon e... É essa situação toda que leva o Paulo a escrever a famosa carta para Filemon, né? Uma carta bem curtinha, quase um bilhete, mas que está lá no Novo Testamento. Qual era o objetivo principal do Paulo com essa carta? Exatamente isso. A epístola a Filemon é, na essência, uma carta de recomendação e um pedido de ajuda para Onésimo. O objetivo do Paulo é claro, facilitar a reconciliação entre Filemon e o escravo que fugiu. Mas o jeito que Paulo faz isso é o que chama atenção. Ele tinha autoridade de apóstolo, podia ter mandado Filemon fazer isso e pronto, mas ele escolhe outro caminho. Ele apela pelo amor, como ele diz, como um amigo, um velho amigo, como ele se descreve, e que agora também estava preso. E qual é o pedido principal desse apelo baseado no amor? O que ele pede exatamente? O pedido é para Filemon receber o Onésimo de volta, só que não simplesmente para voltar a ser o escravo de antes. Paulo pede algo muito mais radical. Ele pede para Filemon receber Onésimo não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. É para a identidade principal do Onésimo, aos olhos de Filemon, ser agora a de irmão na fé cristã. Não mais como escravo, mas como irmão amado. Uau! Isso é realmente muito forte, pensando na estrutura social da época. E Paulo ainda se oferece para pagar a conta, né? Sim, esse é outro ponto impressionante da carta. Lá nos versículos 18 e 19, Paulo fala tipo, olha, se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso do meu próprio punho. Eu vou pagar. É um gesto de solidariedade profunda, um compromisso pessoal dele para restaurar essa relação. Paulo está disposto a assumir qualquer dívida para que nada impeça a reconciliação. Além desse pedido de receber de volta e da oferta de pagar, Paulo também parece dar uma ênfase na mudança do Onésimo, né? Com certeza. Paulo faz até um jogo de palavras bem interessante com o nome Onésimo, que em grego quer dizer útil ou proveitoso. Ele diz para o Filemon que o Onésimo, que antes talvez tenha sido inútil para ele, provavelmente falando da fuga e do prejuízo, agora, depois da conversão, se tornou útil. Útil tanto para o Filemon quanto para o próprio Paulo na causa do Evangelho. Paulo até queria que Onésimo ficasse com ele lá em Roma para ajudar na prisão, mas ele manda Onésimo de volta para Filemon. Reconhece que precisava consertar primeiro essa relação quebrada. Onésimo volta não só como um escravo arrependido,
mas como um homem transformado pela fé, um irmão capaz de servir de um jeito novo e mais profundo. Fica muito claro o peso que Paulo dava para essa reconciliação. Que lições maiores a gente pode tirar dessa carta, dessa história toda, pensando no contexto do cristianismo lá no início? Essa carta é um pequeno universo de ensinamentos cristãos na prática, sabe? Primeiro, perdão e restauração. Ela mostra que era possível sim consertar relacionamentos quebrados, mesmo com ofensa e prejuízo material envolvido. Segundo, o poder da graça que transforma. Onésimo é um exemplo de como a fé em Cristo pode mudar radicalmente a vida e o caráter de alguém. Terceiro, e talvez o de maior impacto social, é como a identidade em Cristo começa a desafiar, a redefinir as hierarquias sociais que existiam. Ao chamar Onésimo de irmão amado, Paulo estava introduzindo uma dinâmica totalmente nova na relação mestre-escravo, baseada na igualdade espiritual, no amor fraterno, mesmo sem acabar com a lei da escravidão ali naquele momento. Isso realmente coloca a fé em ação no dia a dia, né? Nas relações, mostra que acreditar significava tratar as pessoas de um jeito diferente, não importava o status social que elas tinham antes. Agora, a pergunta que fica, a gente sabe qual foi a resposta do Filemon? Ele aceitou Onésimo de volta como irmão? Então, a Bíblia não conta essa parte final pra gente. A carta acaba com o apelo de Paulo e ele dizendo que confiava que Filemon faria ainda mais do que ele pedia. Mas assim, considerando o elogio que Paulo faz à fé e ao amor de Filemon no início da carta, e a força do argumento do apóstolo, a maioria dos estudiosos acha bem provável que Filemon tenha sim perdoado Onésimo, e recebido ele de volta talvez até nos termos que Paulo sugeriu. Quem sabe até dado a liberdade para ele. Mas é uma dedução, né? Baseada na lógica da história e na própria fé cristã. E como essa carta chegou lá em Filemon? Imagino que não deve ter sido fácil mandar um escravo fugitivo de volta para o mestre, mesmo com uma carta de Paulo na mão. Ótima pergunta. Acredita-se que o próprio Onésimo foi um dos portadores da carta. Só que ele provavelmente não viajou sozinho, né? Paulo mandou ele junto com Tíquico, um colaborador de confiança do apóstolo. O Tíquico já estava levando outras cartas de Paulo para a mesma região, incluindo a carta para os Colossenses e talvez a para os Efésios. A presença do Tíquico com certeza daria um apoio e uma credibilidade para a missão do Onésimo quando ele chegasse de volta em Colossos. Faz todo sentido. E depois disso, o que a história ou a tradição conta sobre o destino de Filemon, Áfia e Arquipo? Eles continuaram liderando a igreja lá em Colossos? O Novo Testamento não fala mais nada deles depois dessas cartas. Mas existe uma tradição cristã antiga, bem forte nas igrejas católica e ortodoxa, que conta o fim deles. Segundo essa tradição, Filemon, Áfia e Arquipo teriam sido martirizados por causa da fé deles. Isso durante a perseguição aos cristãos no tempo do imperador Nero, provavelmente lá na década de 60 d.C. A história tradicional diz que eles foram presos durante um culto na casa de Filemon mesmo e depois executados, talvez decapitados. Esse testemunho de fé até o fim levou eles a serem venerados como santos e mártires nessas tradições. Tem até dias específicos para lembrar deles no calendário. 22 de novembro para os católicos e ortodoxos e 15 de fevereiro para os luteranos. Um fim trágico, mas que reforça essa imagem de uma fé vivida com muita intensidade, né? Até as últimas consequências. Antes da gente fechar, tem um detalhe interessante sobre o nome Filemon, que as fontes comentam, não é? Qual o significado? Sim, e é um detalhe que casa perfeitamente com a história. O nome Filemon, ou Filemon lá no grego, vem de philéo, que é um dos verbos gregos para amar, um amor mais de amizade, de afeição. Então o nome significa algo como amante, aquele que ama ou aquele que demonstra amor. É muito apropriado, né? Já que Paulo baseia todo o apelo dele na carta justamente no amor. O amor de Filemon por Deus e pelos irmãos na fé, e o amor fraterno que agora deveria incluir o Onésimo. Que nome significativo mesmo. Então, fazendo um balanço aqui, Filemon surge pra gente como esse cristão influente lá em Colossos, generoso a ponto de abrir a casa para a igreja, e a história dele está totalmente ligada a de Onésimo, o escravo que foge
encontra a fé de um jeito inesperado e é mandado de volta com um pedido de reconciliação, assim, revolucionário por parte de Paulo. Exatamente. É uma história curta, mas muito densa. Ela traz lições práticas sobre perdão, sobre a dignidade que a fé dá para cada pessoa, não importa a posição social, e sobre como o amor cristão busca ativamente restaurar o que foi quebrado. E essa memória que a tradição guardou do martírio de Filemon e da família ainda adiciona uma camada final de testemunho sobre a profundidade do compromisso deles. E para a gente terminar, talvez deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo, a carta a Filemon é minúscula, né? Quase uma nota pessoal tratando de um problema específico entre 3 pessoas. Mesmo assim, ela levanta questões enormes que ecam até hoje. Como é que a fé pessoal de alguém interage com as estruturas sociais que já existem, especialmente quando essas estruturas têm injustiça, desigualdade? Paulo não pede para acabar com a escravidão ali, mas ele planta uma semente poderosa quando chama um escravo de irmão amado. Ele sugere uma transformação radical dentro daquela relação. Fica a reflexão, que outras sementes de transformação podem estar escondidas nas nossas interações do dia a dia, aquelas que parecem pequenas, mas que são guiadas pela fé e pelo amor verdadeiro. É algo para a gente pensar, né?